Olá, pessoal. Todos conseguem me escutar? Eu vou dar mais alguns minutinhos para ver se mais algumas pessoas chegam. Hoje eu vou fazer alguns exercícios com vocês sobre o que a gente viu até agora, lá na sexta-feira. E optei por, na sexta-feira, a gente ficar só, só na parte teórica. Tá legal? Então, eu vou dar alguns minutinhos aí para o pessoal chegar. Bom, pessoal, vou fazer um exemplinho com vocês. Vou ver algumas coisas pendentes na sexta-feira. E na sexta-feira, como eu disse, a gente volta a desenvolver a parte teórica. Tá bom? Bom, já foram 5 minutos aí, então
vou começar a fazer essa questão com vocês, tá legal? Então, o que essa questão diz? Ela me diz que eu tenho 3 corpos, tá? O corpo A, o corpo B e o corpo C. Esse é o corpo A. Esse é o corpo B. E esse é o corpo C. E aqui, ó, eu tenho a atuação de uma força, tá? Ó, 3 corpos A, B e C de massa 2 kg, 6 kg e 12 kg estão apoiados numa superfície plana, horizontal e idealmente lisa. Ao bloco A é aplicada a força horizontal de 10 newton. A força que B exerce sobre C vale em newtons. Bom, pessoal, vocês conseguem ver a aplicação de algumas forças no nosso sistema? Sim ou não? Hein, galerinha? Vamos analisar, então, os corpos em separado? Ó, quando eu pego o corpo A, olha bem o que a gente vai fazer. Quando eu pegar o corpo A, eu vou analisar as forças que atuam sobre o corpo A. Tá legal? Quais são as forças que atuam sobre o corpo A? Eu tenho a força F, tá legal? Eu tenho a força que B faz em A no seu contato, que é a força normal, de B em A, tá? Eu tenho a força normal que o solo faz em A, e eu tenho o peso de A. Então, ó, eu tenho a força F, eu tenho a força normal entre A e B, eu tenho a força peso de A, e tem a força normal do solo em A, ok? Vou desenhar as forças que atuam em B. Ok, pessoal? Todo mundo comigo? Alguma dúvida nessas forças em A? Hein, pessoal? Não? As forças que atuam em B são a força normal de A em B, porque lembrem, a gente tem a terceira lei de Newton agindo. Para toda ação, para toda força, eu tenho uma força que é idêntica e só muda em uma coisa, na sua direção. Então, se eu tenho a força que atua em A para cá, a força que atua em B é para lá. E eles têm a mesma intensidade. Então, ó, essa aqui é menos a força normal de A e B. Tá? Tá legal? Por que menos? Porque eu estou indicando que ela está contrária àquela força que atuava em A. Tá? Eu tenho agora a força normal de B em C. Tenho a força peso de B e tenho a força normal
que o solo faz em B. Então, aqui eu tenho, ó, força normal de B, peso de B, atuando sobre ele. Tá? Agora, eu vou para C. Quando eu chego em C, vocês vão reparar que é exatamente a mesma coisa. A gente pode desenhar o peso de C, a força normal do solo em C, só que aqui, ó, eu tenho a força de contato entre B e C. Tá legal? Então, eu tenho menos a força normal de B em C. Tá legal? Alguma dúvida, pessoal? Galerinha? Ok? Posso passar a parte? Pessoal? Bom, ninguém se pronunciou, então não teve dúvidas, é isso? Bom, então tá. O que eu quero saber é justo essa força aqui, ó. A força que B exerce sobre C. Correto? Tudo bem? Nesse conjunto todo de corpo A, B e C, quando eu tenho a força sendo aplicada em um corpo, ó, eu atuo com a força aqui, então ele caminha em direção à força, certo? Então o movimento dele tem a mesma direção da força, ok? Beleza, pessoal? Então, olha, esse conjunto todo, ele vai caminhar para a direita. Então, esse aqui, ó, vou botar a seta em vermelho. É o movimento do nosso corpo. Tá, beleza? Tá? Então, ó, vou pegar. E como esse é o movimento do nosso corpo, eu vou determinar que tudo que está para a direita, eu vou considerar como positivo. Tudo bem? Então, ó, vou fazer algumas correções. Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Tá? Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Por que que eu fiz essas correções? Porque eu estou indicando que o meu movimento é para a direita. Então, todas as forças que estão para a direita são positivas e as forças que estão para a esquerda são negativas. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Legal. Então, ó, vou passar para o próximo quadro para a gente continuar. Eu preciso lembrar que F é igual a M vezes A, pela segunda lei de Newton. Certo? E aí, ó,
eu vou chegar e vou ver o seguinte. Esses três corpos, eles caminham juntos, não caminham? Então, a aceleração que A vai ter vai ser a mesma de B e a mesma de C. Então, ó, os corpos caminham juntos, eu tenho que a aceleração de A é igual à aceleração de B, que é igual à aceleração de C. Belezinha? Ok? Então, ó, eu vou fazer F é igual a MA para todos os corpos. Tá bom? Então, ó, na parte aqui de cima, nessa vertical, eu tenho, por acaso, algum tipo de movimento? Ó, vou atribuir eixos para ficar mais fácil. Esse é o eixo X. E aqui. Esse é o nosso eixo X. E esse é o nosso eixo Y, tá bom? Como a gente colocou, aqui eu tenho a parte positiva, sentido positivo de X, e aqui em Y. Corpo A, vocês conseguem ver algum tipo de movimento no eixo Y? Não, né? Então, eu não preciso considerar nada no eixo Y, porque eu não tenho movimento no eixo Y. Tá bom? Vou considerar, então, apenas o eixo X. Então, apenas no eixo X, eu vou fazer F é igual a M vezes A. Tá beleza? Então, ó, se liguem só. Eu tenho que ir lá pro A. Para o corpo A, eu tenho que a força F, eu vou somar com aquela força de contato. Tá beleza? Só que ela é negativa. Então, eu vou ter que F menos força normal de A em B vai ser a massa de quem? A massa de A vezes a aceleração do corpo, certo? Para o corpo B. No corpo B, eu tenho a força normal de A em B menos a força normal de B em C, sendo igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. E para o corpo C, eu tenho que a força normal de B em C é igual a massa de C vezes A. Ok, pessoal? Galerinha? Alguma dúvida até aqui? Show. Vejam só que as acelerações, elas são iguais. Tá? Então, ó, eu vou poder considerar aquele corpo grandão como um único corpo. O corpo A mais o corpo B mais o corpo C. Por quê? Porque considerando o corpo como um conjunto todo,
eu posso encontrar quem? A aceleração. Para efeito de causa, é a mesma coisa que eu somar essas três equações. Tá legal? Porque na hora que eu somo essas três equações, ó, menos Fn de A vai embora com mais Fn de A. Menos Fn de B em C vai embora com Fn de B em C. Então, o que vai me sobrar vai ser a força F, tá bom? M de A vezes A, mais M de B vezes A, mais M de C vezes A. Então, ó, eu vou botar a aceleração em evidência e vou ter M de A mais M de B mais M de C. Tá legal? Eu tenho a força, eu tenho a massa de A, eu tenho a massa de B, eu tenho a massa de C. Eu tenho tudo. Então, eu posso simplesmente encontrar a aceleração. Tá legal? Eu sei que a minha força ela é de 10 newton, que é a unidade de força no sistema internacional. A aceleração eu quero descobrir e as massas de cada um deles são 2, 6 e 12. Então, vamos lá. 2 mais 6 mais 12. Logo, eu tenho que 10 vai ser igual à aceleração. 2 mais 6 mais 12 dá 10 mais 12 dá 22. Ok? Oh, perdão. Dá 6 mais 2, 8, mais 12, 20. Então, na hora que eu passo 20, que está multiplicando, vou passar dividindo, eu tenho que a aceleração é de 1 sobre 2, que é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tem? Não, professor. Não? Estou indo devagar demais, estou indo rápido demais, está tudo tranquilo? Tá tranquilo. Vocês já tinham visto isso antes? Já, né? Bom, então, ó, eu vou escolher uma das equações para jogar a aceleração e encontrar a força que me interessa. A força que me interessa é essa aqui, ó, que também atua em C. Ela, quando eu vejo a equação em C, então, ó, ela vai ser a força resultante. Então, ó, no corpo C, eu vou ter que a força normal de B em C vai ser a massa de C vezes a aceleração. O que eu quero descobrir é justo essa força normal. A massa de C é 12 quilos e a aceleração é meio. Então, ó, a força normal de B em C vai ser igual de 6 newton. Lembrando que eu falei com vocês agora que newton é a unidade de força no sistema internacional. Tá legal? Ok, pessoal? Então, eu vou lá nas minhas opções e vou marcar
a letra C de casa. Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu queria mostrar para vocês uma coisa nessa questão, que era o seguinte. Quando eu faço essa soma, eu disse para vocês que eu estava considerando que aquele corpo grandão era um só, certo? Em alguns lugares, em algumas resoluções, vocês podem encontrar algo assim, ó. Na resolução, vocês podem encontrar um desenho um pouco diferente, que vai representar exatamente a mesma coisa. Tá? Ele vai representar esse corpo dessa maneira. Como se realmente fosse um único corpo. Tá? E aí, em alguns momentos, ele pode nomear, ó, corpo A mais B mais C. E aí eu vou ter a força atuando sobre o conjunto inteiro. Tá legal? Então, ó, nesse probleminha, a gente viu aí... O que a gente viu? Relembrando coisas que a gente passou até agora na sexta-feira. A gente viu força normal, tá? A gente viu um pouquinho de peso, mesmo só o desenhozinho do peso. Viu como é que a gente desenha as forças nos corpos. E isso, ó, a gente chama de isolar o corpo. A gente isola eles, tá legal? E desenha todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, quando a gente pega e faz uma questão, começa uma questão de dinâmica, a gente sempre pega os corpos, separa os corpos, ou seja, isola os corpos, e depois que a gente isola os corpos, a gente sempre pega as forças que atuam sobre esse corpo e desenha as forças que atuam sobre esse corpo. Tá legal? A gente viu também a segunda lei de Newton, tá bom? E na segunda lei de Newton, a gente sempre vai escrever a segunda lei de Newton por os corpos que estão no nosso problema e vai começar a desenvolver. Sempre que a gente pensa em dinâmica, a gente pensa na segunda lei de Newton, tá legal? Que é a lei, o princípio de dinâmica. Tudo bem? Então, sempre que a gente encontrar uma questão que fale sobre esse assunto, a gente tem que logo pensar em força é massa vezes a aceleração. Tá legal? Ok, pessoal? Essa questão, ela foi uma questão que já caiu em vestibular, tá? Então, não tirei ela do nada. As questões que eu estou fazendo, vou fazer aqui com vocês hoje, eu tirei de vestibular. Então, é o que a gente vai ver hoje. As aplicações de algumas coisas, com questões de vestibular e tudo mais. Ok? E depois a gente complica um pouquinho mais, tá? Só que não exatamente hoje, tá? Posso fazer a próxima questão? Bom, então vou pegar um próximo quadro.
Aí. Esse é o desenho da questão, que começa dizendo o seguinte: dois blocos A e B de massa 10 kg e 20 kg, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força também horizontal de intensidade 60 N é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da força de tração no fio que une os dois blocos em newtons vale. Então, ó, quando a gente fala de fio, o que tem que vir na nossa cabeça logo é a força de tração, que foi uma força que a gente viu lá na sexta-feira. Então, ó, primeiro passo é isolar os blocos. Então, eu vou isolar A e vou isolar B. Vou desenhar as forças que atuam sobre esses corpos. Eu tenho o peso atuando em A, tenho a força normal da superfície e tenho a tração. Em B, eu tenho a tração, tenho essa força F, tenho a força normal e tenho a força peso. Tá legal? Deixa eu só botar os nomes. Aqui eu tenho o corpo A. Tem a força normal de A. Peso de A. E a minha tração. Tá? Então, aqui eu tenho menos a tração. Força normal em B. Peso de B. E a força de B. Legal? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Nessa parte de isolar os corpos, tem alguma dúvida? Não. Não? Ó, agora eu vou colocar, ó, eixos cartesianos para me ajudar. Para saber se as forças que eu coloquei estão certas ou não. Então, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Tá bom? Ó, no eixo X, ele está apontando para cá. Então, significa que tudo que está apontando para cá é positivo. E tudo que está apontando para lá é negativo. Olhando o meu desenho, eu estou vendo que exatamente do jeito que deveria estar, tudo que está para o mesma direção de x está positiva, e tudo que está contra x é negativo. Tudo bem? Vejam só, a força ela está atuando na direção do movimento. Então, ó, o meu movimento está para cá. Ok, pessoal? Se o meu movimento está para cá, eu posso escrever quem? A minha segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é F é igual a M vezes A. Tudo bem? Ó, então, eu vou calcular a força resultante no corpo A. Em Y, eu tenho algum movimento? Não, né? Ele está parado em Y. Então, eu não preciso considerar nada em Y. Tá? Eu vou considerar só apenas quem tem movimento. Tudo bem? Então, ó, no corpo A, eu tenho que força resultante
é massa vezes aceleração. Certo? Então, ó, força resultante em A é a própria tração. Isso é a massa de A vezes a aceleração de A. No corpo B, eu também tenho que força resultante é massa vezes aceleração. Só que em B, o que eu tenho em B? Eu tenho a força que atua em B, certo? Tenho menos uma tração. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Ok? Só que o que está acontecendo? Esses dois corpos, eles caminham juntos. Como eles caminham juntos, eu posso dizer que a aceleração de A é igual à aceleração de B, que eu vou chamar de A. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou pegar aqui e vou somar as equações. Tá bom? Na hora que eu somo as minhas equações, ó, eu tenho mais tração para um lado, menos tração no mesmo lado. Então, eu vou ter que F é igual a massa de A vezes a aceleração de A mais massa de B vezes a aceleração de B. A força vai ser, então, massa de A vezes a aceleração, já que a aceleração de A é igual a mais a massa de B vezes a aceleração. Vou botar a aceleração em evidência. Isso vai ser MA mais MB. Tá legal? E isso eu tenho. Só falta descobrir quem? Falta descobrir a aceleração. Tá legal? Exatamente igual ao meu problema anterior. Tá? Então, ó, eu tenho que a força é de 60 newton. Eu quero descobrir a aceleração. A massa de A é de 10 quilos e a massa de B, 20 quilos. Tá? Então, 60 é igual a 20 mais 10, 30. Então, ó, a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Agora que eu sei a aceleração, eu posso pegar esse valor que eu encontrei e posso substituir ele em alguma das equações. Tá? Eu vou escolher a primeira equação, que já vai me dar direto quem é a tração. Então, ó, substituindo na equação do corpo A, eu vou ter tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração, eu quero descobrir. A massa de A é de 10 quilogramas e a aceleração é de 2. Logo, a minha tração é de 20 newton. Ok, pessoal? Alguma dúvida?
Não? Vou olhar lá, é a opção letra E. Esse exercício aqui também é um exercício que já caiu no vestibular. Tá legal? Pessoal, zero dúvidas? Não? Certeza? Tá tranquilo. Beleza, pessoal. Vou ver se eu fazer uma questão ainda com vocês. Alguém tem alguma dúvida para trazer ou não? Tá tudo tranquilo? Hein, pessoal? Não? Francisco, eu vou falar essa semana lá na sexta-feira, eu vou falar de atrito. Se vocês quiserem, eu acho que todos vocês já viram plano inclinado antes, não já? Porque se vocês já tiverem visto o plano inclinado, eu posso fazer ela aqui, mesmo que eu não tenha falado. Mas depende de vocês. Eu faço ou não? Você que sabe, professor. Tá. Mariana, posso fazer essa de plano inclinado que o Francisco que mandou, né? Então, Francisco, me manda essa questão de dúvida sua. Ou é só uma coisa, uma dúvida em geral de plano inclinado? Tá. Ela envolvia o que no plano inclinado? Só para a gente saber, que de repente eu posso pegar a questão de plano inclinado. Pode escrever, o Francisco.
Tá. Então, ele estava falando de um plano inclinado e nesse corpo eu tinha atrito, certo? E aí eu quero saber qual é o atrito, o coeficiente de atrito mínimo, alguma coisa assim. Certo? Só confirma isso para mim, por favor. O ângulo limite. Deixa eu ver aqui. Sim, tá bom. Então, galera, eu vou fazer um caso extremamente genérico sobre, e aí a gente pesquisa a questão, eu pesquiso essa questão e verifico. Tá legal? Porque eu preciso dela para a gente fazer, mas tudo bem. Bom, então, galera, a grande dúvida aqui é o seguinte. Vamos pensar num plano inclinado. Não, tranquilo. Vamos pensar num plano inclinado. E todo plano inclinado, ele tem um ângulo. Tá legal? E aqui eu tenho o meu bloquinho. Tá? E aí eu tenho um atrito entre esse bloquinho e a superfície, que é o meu plano inclinado. Tudo bem? Aí, o que acontece? Eu vou supor, vou trazer o peso desse bloquinho e vou escrever o peso desse bloquinho. Tá? Vamos supor que esse bloquinho ele tenha 20 newton de peso. Tá legal? Ele também tem a força normal. E a força normal é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Tá? E eu tenho uma força de atrito. Força normal e a força de atrito. Tá legal? Tudo bem? Então, ó, na questão que eu estou colocando, o peso é de 20 newtons. Tá legal? Vou considerar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito vou considerar como meio. Tá legal? Esses são os dados da questão. Ok? Então, ó, pelos dados da questão, eu tenho que peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é de 20, a massa eu não sei,
gravidade de 10, massa é de 2 quilogramas. Ok? Vou agora decompor essas forças. Essa força peso, tá? Vou decompor ela aqui e vou decompor ela para cá. Tá legal? Esse corpo, ele está estático. Se ele está estático, significa que as forças, que a força normal é igual a essa decomposição do peso e que a força de atrito é igual a essa decomposição do peso. Tá legal? Para facilitar as minhas coisas, eu vou colocar um eixo cartesiano. Tá legal? Vou chamar isso aqui de x e isso aqui de y. Tá legal? Então, x e y. Beleza? Ó, como regra, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo que esse ângulo aqui. Isso eu vou encontrar fazendo uma semelhança de triângulos. Tá legal? Eu vou chamar esse ângulo de T. Pode ser? Então, aqui, ó, é melhor não. Vou chamar esse ângulo de T. Então, aqui, ó, esse ângulo também é T. Ou X. Ok, pessoal? Então, ó, eu sei que o peso vezes o cosseno de T vai ser igual à força normal. E eu sei que a força de atrito vai ser igual a peso seno de T. Ok? Por que isso vai acontecer? Porque, ó, pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração, tá? Só que a aceleração é zero. Então, a força resultante é igual a massa vezes zero. Força resultante é igual a zero. A força resultante aqui, ó, em Y, como eu tinha determinado, vai ser o quê? Fn menos peso cosseno de T. E em X, a força resultante vai ser peso seno de T menos a força de atrito. Tá? Isso é igual a zero. E isso aqui é igual a zero. Tá? Ok? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Beleza. Então, ó, eu vou dividir essa equação pela de cima. Então, eu vou ter que peso vezes o seno de T dividido por peso vezes o cosseno de T é igual a força de atrito dividido por força normal. Peso seno de T dividido por peso cosseno de T. A força de atrito é o quê? Força normal vezes o coeficiente
dividido pela força normal. Então, ó, vou sair cortando o que eu quero. Peso em cima, peso embaixo, tchau. Força normal em cima, força normal embaixo, tchau. Então, ó, seno de t sobre cosseno de t é igual a o coeficiente de atrito. Então, a tangente de t é igual ao coeficiente de atrito. Ok? Então, ó, tangente de t é igual ao 0,5. Então, eu tenho que t é o arco tangente de 0,5, ou o ângulo que a tangente vale 0,5. Tá legal? Ok, pessoal? Francisco, você que estava com uma dúvida aí sobre esse tipo de questão, você conseguiu entender? Esse ângulo aqui é aproximadamente 0,46 radianos. Tá? Bom, pessoal, vou encerrar por aqui, tá? Na sexta-feira a gente vai conversar mais. Caso o ângulo aumentasse, ele ia andar? Sim, ele aumentaria. Tá bom? Porque eu estou analisando na iminência dele ficar parado. Então, esse é o ângulo máximo, tá? Do plano inclinado. Tudo bem? Ok, pessoal? Bom, vou encerrar por aqui. Vocês que ficaram até o final, obrigado. Sei que foi um pouco cansativo hoje, mas sexta-feira a gente vem com matéria de novo e termina de fazer a parte de forças e já parte para aplicar. Eu acredito que até semana que vem você já tem o material, tá legal? Eu ainda estou terminando de preparar o materialzinho de vocês. E até semana que vem vocês já vão estar com esse material em mãos. Tá legal? Pessoal, muito obrigado e até sexta-feira, tá? Tchau, tchau, galera.